Poderia falar do meu chamado, poderia falar do seu chamado, poderia falar do chamado de Saul, que não deu muito certo, poderia falar do chamado de Davi, que foi segundo o coração de Deus, apesar de algumas falhas que ele teve, mesmo assim, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Eu poderia falar de Jeremias, que se foi chamado, ele se achou uma criança, né? Senhor, eu sou uma criança, como que eu vou enfrentar esse povo? Como que eu vou pregar para esse povo? Eu poderia falar de Isaías, que viu os anjos voando, glorificando a Deus, dizendo santo, santo, santo. Ele achou tão impuro, com a boca dele tão impura, que ele não podia sair para pregar. Mas Deus estava chamando ele para pregar, independente de qualquer circunstância. Deus falou para o anjo: pega a brasa do altar, vai lá e queima, porque ele vai ser usado por mim. Então, independente da minha vida, independente da sua vida, independente da nossa vida, independente do que você fez no passado, Deus tem um chamado para você. O seu ministério não foi escolhido a dedo. O meu ministério não foi escolhido a dedo. Deus nos chamou e Ele capacita os chamados. Amém? Mas eu gostaria de falar hoje de uma pessoa que esteve junto com Moisés. Uma pessoa que, onde Moisés estava, ele estava ali. Esse moço perdeu os pais muito cedo, foi criado por outro pai, né? Perdeu os pais, perdeu a mãe. Josué, filho de Num. Mas aqui nesse chamado aqui, Deus falou para ele, Josué capítulo 1, versículo 9. Só vou falar isso aqui, vocês podem sentar. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque eu, o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Pode sentar. Pai Santo, fala conosco, Pai. Fala em nossas vidas, sustenta com teu poder, sustenta com a tua graça, com a tua unção, com a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Josué, ele recebe a grande incumbência, nada mais, nada menos, né, de assumir o lugar de Moisés. Josué estava ali, Josué foi escravizado junto com o povo, né, ainda jovem, foi escravizado ali junto com o povo. Josué foi escolhido entre 12, quando o povo estava indo, estava chegando, já estava com o pé da bênção. Foi escolhido entre os 12 ali da tribo, para que ele pudesse ir lá, para explorar a terra, para ver o que tinha na terra, se era tudo aquilo mesmo lá, a terra que emana leite e mel. E eles caminharam ali, depois voltaram. Mas Josué não foi com a multidão. Josué foi com o seu coração, com aquilo que ele tinha no seu coração. 10 pessoas, 10 espias, trouxeram coisa errada. 10 espias que não estavam no espírito, 10 pessoas que não estavam no espírito, viram um gigante, enxergaram gigantes mais fortes do que eles. Mas Josué e Caleb, eles voltaram e falaram: se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar nessa terra. E se o Senhor se agradar de mim, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar nessa terra, né? Ali estava Moisés. Moisés foi um grande líder, né? E com 120 anos ele morreu sem entrar na terra prometida. Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para você. Que nós vamos pregar, nós vamos evangelizar, nós vamos trabalhar, mas vamos entrar juntos na terra prometida. Amém? Nós vamos entrar juntos. Glória a Deus. Josué, ele recebe o grande encorajamento de Deus. A situação de liderar o povo de Israel era pesada.
Ele via o que Moisés passava, ele via tudo o que aconteceu, ele via que tinha muita gente rebelde, ele via que tinha muita gente que não agradava o Senhor, ele via que tinha muita gente que, mesmo vendo Deus roubar o maná, Deus mandar o maná, mesmo Deus mandando codornizes, mesmo Deus tirando água da rocha, mesmo Deus fazendo milagres, o povo não estava acreditando em Deus. Deus já tinha aberto o Mar Vermelho através de Moisés. E agora aqui na frente, Josué tinha o Rio Jordão para passar. Ele tinha que atravessar aquele rio. E ele falou: o Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que está aqui e vai abrir o Jordão. Amém? Deus falou para ele assim: olha, santifica o povo, porque em 3 dias vocês vão passar o Jordão. Então, para a gente vencer no ministério, para a gente vencer as lutas, para a gente vencer o mar, para a gente vencer a tempestade, nós temos que santificar. Tem que haver santificação na nossa vida. Sem santificação, como já foi dito aqui hoje, ninguém verá o Senhor. E não marquei isso para falar, mas em Hebreus 12:14 fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, para haver santificação, tem que haver paz com todos. Amém? Glória a Deus. Deixa eu continuar aqui. Em Josué, no capítulo 1, versículo 5, Deus dá um alento a Josué, né? Ele diz: como fui com Moisés, assim serei com você. Josué, ele percebeu que ele não estava sozinho. Gente, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Josué, é o mesmo Deus nosso. Ele não mudou. E o mesmo Jesus que operou no passado, o mesmo Jesus que ressuscitou mortos, o mesmo Jesus que curou o leproso, o mesmo Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, é o mesmo Jesus de hoje. Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Ele é o mesmo. Então é o mesmo Deus que estava com Moisés, o mesmo Deus que estava com Josué, é o mesmo Deus que está comigo, é o mesmo Deus que está com você. Glória a Deus. Deixa eu só adiantar um pouquinho aqui. Deus, Ele está conosco todos os dias, nos dando força, nos dando esperança e direção. Nós nos devemos nos amedrontar pelo que vemos, pois nós andamos por fé. Amém? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Tá? Vivemos por fé e não pelo que vemos. Jesus atravessou todo aquele mar naquela grande tempestade. Os discípulos estavam no meio do mar. O barco balançava para lá e para cá. Quando viram de repente Jesus chegando, pensaram que fosse um fantasma. Jesus chegou até eles: sou eu, não tem mais. Mas Pedro, ele se atreveu. Nem sei porque tem o nome de Pedro. Ele se atreveu, ele falou um pouquinho mais: Senhor, se é tu, manda que eu vou de encontro contigo. Jesus falou: vem, Pedro. E Jesus fala para você mesmo na tempestade: vem, mas não duvide. Vamos para frente, vamos pular na tempestade, vamos andar sobre as águas. Vamos andar e vamos encontrar com Jesus. Mas Pedro acabou duvidando um pouquinho, porque estava por causa da tempestade, por causa do vento. Então não deixe que a tempestade faça você perder a fé, porque nós andamos por fé e não por aquilo que vemos.
Amém? Glória a Deus. Como Josué, né, tinha o Jordão na sua frente, nós às vezes nós temos problemas, nós temos lutas, enfermidades, mas sabemos quem podemos confiar, em quem podemos confiar. Como Deus tinha propósito na vida de Josué, Ele tem um propósito na sua vida e na minha vida. Como Ele disse para Josué, também Ele fala: tende bom ânimo. Amém? Tende bom ânimo. Então vamos em frente com bom ânimo. Ter bom ânimo é o que nos move para frente, para seguir a realizar algo, mesmo quando nós enfrentamos situações contrárias. Deus nos dá todas as ferramentas em mão, experiências, pessoas dispostas, as instruções do Senhor e a presença do próprio Deus. É muito bom você saber onde você está pisando, porque o Senhor Deus está falando, né? Ele fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então você pode buscar na palavra de Deus a luz para o seu caminho. Você pode buscar para você saber aonde você coloca o seu pé. Eu disse esses dias lá na igreja, a palavra de Deus, ela é o nosso manual. Como um carro zero sai com o seu manual lá, ensinando tudo, até a troca de óleo. Na vida espiritual, se você está trocando o óleo errado, você pode fundir. Se eu estiver trocando o óleo errado, colocando combustível errado, eu posso fundir. O carro também. E a palavra de Deus, ela explica tudo, de Gênesis a Apocalipse. Ela é um manual para mim e manual para você, o manual para o seu ministério, manual para o meu ministério, o manual para nós, está aqui, ó. Leia a palavra de Deus e busque a Deus em oração. Eu já estou encerrando. Deus nos dá todas as ferramentas em mãos. Aqui eu já disse, que o nosso Deus nos ajude enfrentando as situações da vida, que Ele nos encontre com a sua boa mão para nos direcionar, fortalecer e perseverar. Ele também nos diz hoje: esforça-te e tende bom ânimo. Amém? Glória a Deus. Fecha seus olhos. Pai Santo, amado Deus Celestial, continua, Senhor Deus, falando, ó Deus, com a tua igreja. Continua, Senhor Deus, falando com as nossas vidas. Continua sustentando, Pai, com o teu poder, com a tua graça, Pai. O que eu não pude expressar, que o teu Espírito Santo, Pai, venha falar em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.